Hora de falar sobre Renato Gaúcho e Vasco. Primeira reunião nessa segunda-feira à noite para discutir a respeito de projeto, planejamento, time, reforços e tudo mais. Na manhã dessa terça-feira, reunião para falar sobre dinheiro. E aí a coisa não funcionou. O Vasco surgiu com uma proposta de algo na casa dos R$800 mil por mês. Pouco mais da metade do que tinha direito o Renato Gaúcho nos tempos de Grêmio. Por lá ele faturava R$1,5 milhão mensais. Renato descartou aceitar o convite do Vasco diante dessas cifras. Não dá para dizer que o negócio está cancelado, mas esfriou. E só vai haver novidade se o Vasco conseguir melhorar sua pedida. O Renato Gaúcho está na dele, exigindo uma compensação financeira parecida dos tempos do Tricolor. Se o Vasco conseguir se aproximar, deve haver negócio, senão o Cruz Maltino vai precisar buscar um outro comandante. Vasco que não tem técnico desde a reta final do Campeonato Brasileiro, quando optou pela saída do então treinador interino, o Paiva. Proposta milionária. A informação que nós temos é que a Fiorentina, segundo a staff do jogador Ryan, está preparando para janeiro, quando ali inicia a janela de transferência, a janela europeia, uma proposta de cerca de R$90 milhões pelo jogador joia da base do Vasco. O Ryan, que teve muitas oportunidades esse ano no time titular, acabou ganhando, um holofote e tem chamado a atenção de clubes de fora da Europa, inclusive também do Lyon, do John Textor, mas a princípio a proposta vai ser da Fiorentina, do clube italiano. E 90 milhões pode se tornar aí a maior venda da história do Vasco. Com certeza, e a informação que nós recebemos é que o Vasco não vai hesitar, não vai hesitar e não vai dificultar a negociação pelo Ryan no momento em que chegar a proposta pelo jogador em janeiro. Então, informação muito importante sobre essa venda milionária. Quero saber a sua opinião, torcedor. O Vasco, que sempre foi um celeiro, por isso que há uma importância muito grande de investir na base Cruz Maltina. A questão, até a gente entra no assunto aqui sobre o investimento no CT Moacir Barbosa, sobre agregar a base ao time profissional. Está de olho nesses garotos, está sempre blindando esses garotos. É muito importante, até porque o Vasco é um celeiro de talentos, é um celeiro de jovens, sempre foi, revelou jogadores que hoje, inclusive, são ídolos do clube. E recentemente o Vasco teve boas vendas para o mercado, como propriamente o Gabriel Peck, o Marlon Gomes, o Egnaldo. Foram vendas importantes. Hoje a gente está vendo aí o Egnaldo, o Marlon Gomes jogar, inclusive a Champions League. Então teremos aí, portanto, em janeiro, uma proposta formal pelo Ryan. Então desejar aí tudo de bom para o Ryan e para o Vasco, sobretudo nessa negociação, porque vai ser importante para o fluxo de caixa do gigante. Bom, agora vamos mudar aqui de assunto, falar sobre treinador, sobre a segunda reunião com o técnico Renato Gaúcho e a diretoria Cruz Maltina nesta terça-feira. Tivemos uma reviravolta, porque a proposta salarial para Renato Gaúcho não agradou o treinador, não agradou o Renato, e isso acaba, portanto, esfriando a negociação. Renato ganhava no Grêmio cerca de 1,5 milhão por mês. E a proposta do Vasco era 50% a menos do que ele ganhava no time gaúcho, para ele receber cerca de 750 mil por mês no Vasco. Ele poderia, obviamente, trazer a sua comissão técnica, já estava acordado, está inclusive na proposta do Vasco ele poder trazer a sua comissão técnica, 2 anos de contrato e com a garantia de o Vasco vender para um futuro investidor. Sabemos que nesse momento
existem 3 investidores interessados na compra da SAF do Vasco, sobre o NDA, sobre o acordo de confidencialidade. Porém, caso o Vasco vendesse, né, daqui a alguns meses, nesse próximo período, nesse início de temporada, Renato Gaúcho teria garantia da sua permanência. O que pesa nesse momento para fechar, né, e o Renato Gaúcho está ainda pensativo quanto a essa proposta, mas a questão é que esfriou, por ele não se agradar da questão salarial. O que pesa nesse momento, de fato, é o valor abaixo, considerado abaixo pelo técnico do Vasco. Então a gente está aguardando, acaba que se tornou uma novela, basicamente aí pós 10 dias de encerrar a temporada, o Vasco ainda vive uma indefinição para o comando técnico. O que preocupa nesse momento sobre isso é o planejamento. É óbvio que nesse momento, para o Vasco ter um novo treinador, para o Vasco contratar, para o Vasco trazer peças, e isso o Vasco deu liberdade na proposta para o Renato Gaúcho também, algo que ele faria parte de todo o planejamento. O que atrapalha essa indefinição pelo novo técnico é a janela, que vai iniciar no dia 3. Na última janela do meio do ano teve a experiência de deixar situações para a última hora, e o Vasco de última hora ficou sem a principal peça, né? Que foram 2 zagueiros, ou pelo menos um zagueiro, ajuste no setor defensivo. Então eu acho que nesse momento esfriou a negociação, essa é a realidade, e o Vasco vai buscar uma outra alternativa, ou a princípio iniciar o campeonato carioca, o campeonato regional, com Felipe Maestro. A gente vai aguardar a cena dos próximos capítulos sobre essa novela Treinador, e nisso teremos possivelmente uma oportunidade nesta quarta-feira de falar com o presidente Pedrinho. A gente vai buscar mais informações, porque amanhã, em São Januário, acontecerá um evento no ginásio, uma distribuição de cesta básica. Até aproveitar e parabenizar o clube por essa ação, né? Todos os envolvidos e responsáveis nessa ação. Vamos estar, obviamente, cobrindo esse momento tão lindo e tão importante, e tendo a oportunidade de a gente ter uma informação, conversar com o presidente Pedrinho. A gente vai trazer toda a informação para você, torcedor. Hoje, o David postou na rede social, nos seus stories, uma evolução. Vem treinando, vem evoluindo, vem se recuperando, e desejar aí tudo de bom para o David nessa recuperação. A gente sabe que uma LCA não é fácil, e a gente aproveita aqui, parabeniza o departamento médico do Vasco, que recuperou o Adson, o Estrela, o Jair e o Paulinho, tudo ali no tempo certinho, tá? No período correto que foi informado, né, de recuperação normal dos jogadores. Então, parabenizar essa parte profissional do Vasco e desejar que logo, logo o David possa estar contribuindo no ataque do Vasco para a próxima temporada. Galera, eu vou... Então é isso aí, rapaziada. Ficamos com todas as informações aí do Vasco da Gama. E aí, deixa a sua opinião, o que vocês acharam do vídeo. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para ter notificação e compartilhando com todo o vascaíno. E um grande abraço aí para todos aí. Até o próximo vídeo.